Nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha, tudo começa logo depois que a Efsun ficou muito agoniada juntamente ali com a Suntan e eles direcionaram diretamente lá para a empresa do Mehmet, ainda com a esperança de tentar convencer a Auliá de não contar toda a verdade para o Mehmet. Então, ao chegar lá, ela fica dizendo a Suntan que ela, a Auliá, vai contar tudo lá para o Mehmet e que elas duas estarão arruinadas. A Suntan pede a ela que, por favor, que ela se acalme, que ela respire, porque enquanto há vida, há esperança. Depois ela pede ao Salim que, por favor, que ele fique esperando ali, porque caso precise dele, ela chama por ele. O Salim, por sua vez, ele fica sem saber o que fazer. Elas duas entram e a Efsun fica todo o tempo pedindo que, por favor, que espera que por Alá ela não tenha dito nada até nesse momento ao Mehmet. Ela continua toda agoniada dizendo a Suntan que se o Mehmet ele descobrir tudo isso aí, só para castigar ela, ele vai pegar a menina e entregar a Barra. Logo depois que ela vai se aproximando do recepcionista, ela vem segurando a barriga como se tivesse com dor de barriga ali, querendo se cagar, e chama o cara ali como se estivesse chamando gato. Ele se aproxima dela e ele pergunta em quem pode ajudar, e ela pergunta se por acaso ele poderia dizer se o Mehmet está aí com a Auliá. Ele responde a ela que sim, que ela chegou e entrou nas carreiras ali para o escritório do Mehmet, porém e se cala. Então a Efsun logo se agonia e pede para que ele não se cale e fale o que foi que aconteceu. Ele diz que acredita que esse aí não é um momento apropriado. Tanto a Suntan também a Efsun, elas ficam sem saber o que fazer e acredita mesmo que a Auliá já deve estar contando nesse momento toda a verdade para o Mehmet. Ela fica até olhando para aquele pessoal e o pessoal fica olhando para elas com indiferença, e logo depois a Efsun pergunta o porquê que ele está dizendo isso, confessando tudo isso aí com tanto mistério. Ele fica calado, sem saber o que dizer, e ela pede para que ele não fique calado, que ele fale o porquê que ele está dizendo isso, se ele já se inteirou de tudo que a Auliá está para dizer. Ele responde a Efsun que promete para ela que ele não sabe de nada e que apenas o que ele sabe é que a Auliá está no escritório do seu Mehmet nesse momento. A Efsun então olha para a Suntan e diz para ela que acredita que nesse momento elas devem estar arruinadas, porque a Auliá já deve ter contado nesse momento tudo lá para o Mehmet. Boca de Bacia apenas diz a ela que ela se acalme, se tranquilize e que vamos agora mesmo até lá. Ao chegar lá no escritório do Mehmet, quem vai estar lá é a Maroca, que logo depois, em seguida, a Efsun já vai questionando ele, pedindo a ele que, por favor, o que é que está acontecendo ali, se a Auliá está ali dentro com o Mehmet. A Maroca então responde a Efsun que sim, que eles dois estão conversando lá dentro, a porta está fechada, e pediu a ele que não era para que ninguém incomodasse eles. A Efsun fica com a boca aberta ali, porque ela sabe muito bem que ela está correndo um perigo muito grande, e ele continua dizendo para ela que eles não podem incomodar porque eles estão conversando um assunto que é muito importante. A Efsun ela continua ali se precipitando e sofrendo antes da hora, e começa a dizer a Suntan que com certeza já deve estar assinando ali a sentença dela, e com certeza nesse momento elas duas já estão arruinadas. Suntan fica em silêncio e a Efsun continua dizendo que com certeza eles dois ali estão planejando nesse momento o que fazer para destruir elas duas. Nesse momento elas duas estão ali e escutam o Mehmet lá dentro gritando com a Auliá, perguntando a ela o que é que está acontecendo e se ela está ficando louca. Então a Suntan pergunta a ela se ela escutou o Mehmet, eles estão falando sim sobre esse assunto, e pergunta se ela conseguiu ouvir. A Efsun diz ela que sim, que escutou e que parece que elas duas ali agora estão acabadas, e parece também que enfim vão colocar ela de vez agora todas duas na prisão. A Suntan ela fica cabisbaixa, muito triste, e a Efsun continua dizendo que agora sim é o fim delas duas, que elas vão terminar ali presas. Só que o negócio que lá dentro da reunião que está tendo agora a Auliá com o Mehmet, eles não estão falando ali sobre o que de fato a Auliá ela descobriu, e sim, na realidade, o que eles estão conversando é sobre tudo o que aconteceu ali dentro da empresa e também dentro da família deles dois. E inclusive a Auliá nesse momento diz ao Mehmet que ele não precisa nem se preocupar o porquê que ela veio até ali e o que ela veio falar, mas que na realidade o que mais importa agora é eles poderem salvar a empresa e a família deles.
Ele fica muito pensativo e Auliá continua dizendo que não importa mais o que ela veio dizer para ele nesse momento, que em outro momento eles podem conversar, mas que agora eles têm que salvar a família deles e também a empresa, e que para isso aí deve haver algum modo a se fazer. O Mehmet, então, meio desconsolado, diz a ela que parece que ela não está querendo entender, mas que não há mais nada, não há opção mais ali o que fazer, porque ele já pediu ajuda a todos e que agora não há mais nada que eles possam, não há nem opção ali com quem eles possam procurar. Auliá fica olhando para ele, quer encher até os olhos de lágrima, e ele continua dizendo que ele mesmo foi ele quem destruiu a sua família, a todos eles. Auliá diz a ele que ele não fique falando isso, não fique pensando assim, porque a família Tarhan está de pé e que eles não estão em queda e que eles vão sim encontrar uma solução. Ele continua ali calado e ela continua dizendo que ele fique tranquilo, que eles vão conseguir o dinheiro, e ele pergunta como ela acha que poderia fazer isso. Ela fica calada e ele continua dizendo que não há mais ninguém ali a quem ele possam pedir empréstimo. O negócio é que nesse momento a Auliá, ela silencia e começa a se lembrar dos bens que ela, a Efsun, tem, e vai querer de alguma forma mais na frente chantagear lá a Efsun para que ela consiga o dinheiro que a empresa e o Mehmet Emir eles está precisando, e começa a se lembrar das lojas da Efsun. Também passa na sua mente ali os carros que a Efsun e a Sultan têm, e também ela até se lembra daquela quantidade de dinheiro que tanto o Salim e a Sultan estavam ali contando, e não para por aí. Ela começa também a vir na sua mente aquela gargantilha, aquela correntezinha que a Efsun pagou ali mais de 1 milhão de libras, e depois percebeu que elas duas ficaram comemorando, e a Sultan dizendo para ela que ela desfruta de tudo isso, porque muito em breve ela vai estar ali com esmeraldas, e continua ali as duas sorrindo. E então é nesse momento que a Auliá, ela tem uma ideia. Mehmet, por sua vez, ele fica apenas observando o silêncio da Auliá, fica olhando seriamente para ela, e logo depois a Auliá diz a ele que, por favor, que ele fique tranquilo, que ele já não precisa mais se preocupar com esse dinheiro, porque ela mesma vai conseguir ele. Então o Mehmet questiona ela, dizendo que queria saber muito como que ela vai conseguir esses milhões, e ela diz a ele que, por favor, que ele não precisa se preocupar com isso, e a Auliá responde a ele que, por favor, que ele não se preocupe, porque ela vai fazer isso acontecer. Ele continua calado, meio ali sem entender o que ela vai fazer, e ela continua dizendo para ele, para deixar ele ainda mais agoniado, porque sabe que a Auliá, ela tem o juiz dela nos pés, né? Então ela diz para ele que ele não precisa se preocupar e que ele não vem nem perguntar como ela vai conseguir, mas ela quer deixar bem claro que ela vai conseguir esse dinheiro. Ele então aconselha ela que, por favor, que ela não vá se meter em nenhum tipo de problema ali para vir conseguir esse dinheiro. Ela fica calada, não responde exatamente nada, e logo depois ele pede que tudo que ela escutou, que ela viu ali, que a ninguém ela vá comentar tudo que ela viu e ouviu ali, tá bom? Ela fica calada, continua ali com os olhos cheios de lágrimas, doida para chorar, e ele continua dizendo que não queria que ninguém soubesse tudo que ocorreu ali, e especialmente a sua família. Ela diz a ele que ele não precisa se preocupar, que ele fique tranquilo, e pede a ele que, por favor, que por ela, que faça por ela, que ele fique tranquilo, que ele não precisa se preocupar, porque eles vão dar um jeito sim de conseguir esse dinheiro. Ele continua em silêncio, sem entender o que é que a Auliá vai fazer, e ela continua falando para ele que, por favor, que ele pode confiar nela, porque eles dois são irmãos, e que ela vai salvar sim toda a sua família e também essa empresa. Ele fica zoiudo olhando para ela, e ela continua dizendo que não se preocupe, porque ela vai fazer isso acontecer, porque isso ela promete para ele. Ele fica calado, continua em silêncio, sem nem o que fazer. Então ela enxuga suas lágrimas, se levanta e diz mais uma vez que ele fique tranquilo, não se preocupe, e que muito em breve ele se vê. O Mehmet, ele fica muito triste, desconsolado, logo depois de toda a situação que ele está passando, e a Auliá, logo depois que ela sai, bate de frente com a Sultan e a Efsun, e a Efsun já vai questionando ela, perguntando o que foi que ela fez, e a Auliá então diz para ela que ela entrou em pânico, né? Então correu ali atrás de vir até naquele lugar, juntamente com a sua cúmplice, para vir lhe seguir, não é? A Efsun, ela trinca os dentes ali, questionando a Auliá, perguntando se por acaso ela contou toda a verdade lá para o Mehmet, e manda ela dizer agora, responder sua pergunta, se ela disse toda a verdade para ele.
O Liá fica calado e começa a pensar naquele plano logo depois que ela estava ali conversando com o Mehmet, fica em silêncio e a Efsun diz que agora mesmo eu vou entrar para falar com ele. Abre a porta, vê o Mehmet meio triste, só que a Liá imediatamente puxa ela e diga que vem aqui agora mesmo e fecha a porta. A Efsun questiona ela o que foi que ela disse ao Mehmet, porque com certeza ele está ali decepcionado, muito triste logo depois de tudo que aconteceu, e o que será que essa mulher ela disse para o Mehmet, porque ela sempre exagera em tudo. Só que a Auliá é nesse momento que ela vai colocar o plano dela em jogo e diz que precisa falar com ela em particular nesse exato momento, e elas vão procurar um lugar onde ninguém, exatamente ninguém, possa vir perturbar elas. Elas duas ficam sem entender qual será o plano que a Auliá e nem muito menos sabe o que ela quer conversar com elas duas. Mas a Auliá diz que pensando melhor, vamos agora mesmo nós três para a sala de reunião para que elas possam conversar sem que ninguém incomode, e vamos agora mesmo.